Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora permaneçam a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior destes é o amor. Palavra de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, com a leitura de 1 Coríntios capítulo 13, versículos 1 ao versículo 13, eu cumprimento cada um de vocês. Nós celebramos esse culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Nós hoje celebramos mais uma vez culto de louvor e adoração a Deus. Nós já retornamos às atividades da igreja de modo presencial, ainda que com restrições. Nós recebemos pessoas ao culto, mas num número muito reduzido. Por isso, nós ainda continuaremos celebrando cultos por esse instrumento, por esse meio, que são os cultos pela internet. E isso é uma forma que nós encontramos de continuar tendo contato, especialmente contigo, que não pode, por conta da limitação da idade ou pelas circunstâncias que estão impostas a nós agora, nesta quarentena, você não ficará sem o culto e nós estaremos juntos domingo a domingo, enquanto for necessário. Nós vamos, nesse momento, ouvir um cântico, vamos louvar a Deus com um cântico de adoração ao nosso Deus. Cantemos ao Senhor. De Cristo Redentor.
No livro dos Salmos, o Salmo 71 nos fala de súplica. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Palavra do Senhor, nosso Deus. Meus irmãos, tendo ouvido esse texto tão inspirador, tendo ouvido estas palavras do salmista nos comovendo, nos tocando no coração, vamos curvar nossas cabeças. Enquanto ouvimos o cântico, confessemos os nossos pecados a Deus. É momento de quebrantamento, é momento de encontro com Deus. Oremos. Porque o fim da lei é Cristo, a justiça de todo que crê, a justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Porque o fim da lei é Cristo, a justiça de todo que crê, a justiça que é pela fé no Filho de Deus,
a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Aleluia, grande salvação. Meus irmãos, louvado seja Deus. Nós, recebendo o perdão de Deus, nós nos alegramos porque o perdão de Deus é curativo e o perdão de Deus traz alegria. Vamos, com essa alegria, a alegria da salvação, cantar louvores a Deus. Vamos louvar, fazer das nossas cordas vocais instrumentos de louvor e adoração a Deus. Cantemos. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer
condenar. Vem, toma toda a vitória que o Filho de Deus te dá. Pois lá na cruz já comprou o perdão, sangue que apaga toda acusação. Vai, 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 e não peques mais. Vai, 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 e não peques mais. Consagra tua vida nas mãos de Jesus. Vem, 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 receba a paz, em nome do Pai, e não peques mais. Será angústia ou tribulação, perigo, fome ou perseguição, quem te irá separar do amor de Jesus, irmão? Pois você é mais que um vencedor, e ninguém vai te tirar deste amor. Vai, 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 e não peques mais. Vai, 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 e não peques mais. Consagra tua vida nas mãos de Jesus. Vem, 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 receba a paz, em nome do Pai, e não peques mais. Vai, 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 e não peques mais. Consagra tua vida nas mãos de Jesus. Vem, 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 receba a paz, em nome do Pai, e não peques mais. Senhor, minha vida oferecer como uma oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida
a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Compre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. compre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós chegamos no momento da pregação da Palavra de Deus. Tenho dito inúmeras vezes e é sempre bom relembrar. O centro do culto evangélico é a Palavra de Deus. Nós, cristãos protestantes, damos muito valor a isso. E agora nós queremos ouvir a Palavra de Deus. O texto da nossa meditação de hoje encontra-se em João. João, capítulo 8, a partir do primeiro versículo, onde a palavra de Deus nos diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus a mão, vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela:
Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Palavra do nosso Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, esse texto que nós acabamos de ler, ele é profundamente inspirador. A palavra de Deus como um todo, ela é inspiração para as nossas vidas, mas esse texto, ele é de modo especial inspiração para nós, porque ele fala de perdão. E perdão é um assunto que está sempre em boa hora. Perdoar e ser perdoado. Eu, na verdade, me pergunto sempre das duas coisas que são maravilhosas, qual é a melhor? Porque perdoar já é uma grandeza maravilhosa. Quando nós perdoamos pessoas que nos fizeram algo mal. Mas muitas vezes, quando nós somos perdoados, meus irmãos, ambas as circunstâncias são maravilhosas. Jesus Cristo, se eu posso dizer isso, era, sim, um mestre do perdão. O título dessa pregação é Eu também não te condeno. E para nos aprofundarmos no texto bíblico, para nos aprofundarmos na palavra de Deus, que é o coração, que é o centro de toda a pregação evangélica, eu queria convidá-los para pensarmos nas personagens desta história. A primeira personagem que eu queria destacar, ou grupo de personagens, são os escribas e fariseus. Mais especificamente, eu queria destacar a atitude dos escribas e dos fariseus. Os fariseus de que fala essa parábola, essa história, os escribas, os fariseus, eles podem ser bem compreendidos por meio de algumas das suas características que eles representam, que eles apresentam nesse texto. A primeira coisa a destacar é que escribas e fariseus interpretavam as Escrituras Sagradas de modo legalista. Sim, de modo legalista. O texto diz que eles chegam para Jesus e, versículo 5, na lei nos mandou Moisés. Eles já chegam para Jesus, obviamente tentando apanhá-lo em alguma falta. Na lei nos mandou Moisés. Então eles vão e citam a passagem de Deuteronômio. Na lei nos mandou Moisés. É interessante que a mulher que aparentemente havia sido pega em flagrante adultério, ela vem sozinha. Uma pergunta que nós sempre devemos nos fazer. Ela vem sozinha, mas com quem ela adulterou? Onde está o homem? E aí vem a segunda coisa. Os escribas e fariseus, eles não somente interpretavam as Escrituras Sagradas de modo legalista. Legalista, leia-se, ao pé da letra. Mas eles também, interpretavam a partir de uma concepção preconceituosa e machista. Os óculos com que eles viam o texto sagrado, se eu posso dizer assim, estavam embaçados, estavam corrompidos já por essa visão de mundo deturpada. Pessoas que leem as Escrituras com preconceitos, eles não são capazes de ver o que a palavra de Deus tem de libertador, porque eles já veem o texto de modo equivocado. E as consequências que eles tiram dessa leitura nunca podem ser boas, nem para eles, nem para as pessoas que ouvem e que alcançam essa interpretação. Por fim, escribas e fariseus, eles não somente interpretavam as Escrituras Sagradas de modo legalista, mas eles tinham uma concepção preconceituosa, machista, e por fim, eles praticaram algo que é absolutamente inaceitável. Eles praticaram uma espécie de linchamento público. Porque se nós, lendo o texto, olhamos para o versículo 3, o texto diz:
os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Fazendo-a ficar de pé. No fundo, o que os escribas e fariseus fizeram foi punir a mulher antecipadamente, porque o escárnio, a vergonha que ela passou, que ela sofreu, já é uma forma impiedosa de punição. E uma punição que está longe de atender à demanda da lei de Moisés. Com isso eu quero dizer, com isso eu quero destacar que leituras legalistas da Bíblia, leituras preconceituosas da Bíblia, práticas do linchamento, são coisas que se complementam. Pessoas que leem a Bíblia ao pé da letra e leem com impiedade, que leem cheias de preconceito, olha, invariavelmente as consequências disso são práticas como essa. A mulher sofre a vergonha. Pois bem, e a atitude de Jesus? Nós falamos da atitude dos escribas e fariseus e está subentendido que essa atitude é absolutamente reprovável. Reprovável. Não há que se elogiar quando alguém lê a Bíblia ao pé da letra. Não há que se elogiar o fundamentalismo de antigamente e de hoje. Não há que se elogiar o preconceito de qualquer espécie. E, no caso, o machismo de escribas e fariseus ontem, mas dos fariseus modernos. E menos ainda, essa atitude de linchamento que eles praticaram contra essa mulher. Sim, e a atitude de Jesus? A primeira coisa interessante na atitude de Jesus, que inspira as nossas vidas, que somos seus discípulos e suas discípulas, que queremos plasmar, moldar em nossas vidas o caráter de Cristo, ele teve uma atitude assertiva. Observem no versículo 6. Isto diziam ele tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Jesus percebeu a atitude daqueles homens, percebeu o que eles queriam, percebeu o dolo, o mal que havia na atitude deles. Jesus, então, ele se abaixa e começa a escrever na terra. Meus irmãos, há silêncios que são de ouro. Eu, quando fui pastor e professor na Alemanha, eu me lembro de ter ouvido uma frase. Os alemães diziam, prata, falar é como prata, calar-se é como ouro. Sim, e o silêncio de Jesus incomodou essas pessoas. Mas a atitude assertiva de Jesus, ela indica, acima de tudo, que ele não se deixava perturbar pelas circunstâncias que se apresentavam para ele. Ele sempre tinha serenidade. Por isso é que a Bíblia diz, todo homem, toda pessoa, seja pronta a ouvir, tardio em falar, tardio em se irar. A Bíblia fala mais, a Bíblia diz que muitas vezes quem se cala, fica calado, passa por sábio, mesmo que não fosse. A atitude de Jesus é uma atitude assertiva, porque ele guarda silêncio e toma tempo para saber a melhor resposta. Meus irmãos, quantas vezes poderia ter sido salvador nas nossas vidas, na minha e na vida de cada um de vocês, eventualmente, se nós tivéssemos guardado silêncio, se nós tivéssemos contado até 10, se nós tivéssemos pedido a Deus, me dá direção, como devo reagir nesse momento, nessa circunstância, nessa situação da vida. Pois foi exatamente o que Jesus fez. Jesus, que tinha uma relação muito próxima, profunda de comunhão com Deus, estava ligado, antenado no Espírito. Jesus andava no Espírito. Então ele guardou silêncio porque sabia que aquele silêncio, primeiro, colocaria aqueles homens em estado de constrangimento e segundo, daria tempo a ele
melhor forma de resposta. Meus irmãos, mais do que essa primeira atitude de Jesus, vale destacar a segunda, o perdão. O perdão de Jesus. Meus irmãos, vejam bem, Jesus Cristo, ele não desconsiderou o problema, ele acima de tudo sabia que a lei demandava um tipo de comportamento. Jesus sabia que a lei de Moisés, a relação, a nossa forma de comunhão com Deus demanda um comportamento ético. Mas Jesus estava preocupado acima de tudo em libertar os cativos. Por isso que Jesus mostrou misericórdia com aquela mulher. Ele fez isso colocando uma pergunta. Olha, tudo bem, ela tem que ser apedrejada. Sim, mas quem não tem pecado? Jesus Cristo não desconsidera a lei, ele não está passando por cima da seriedade da lei, mas ele está levando as pessoas a fazerem uma pergunta, a se perguntarem, a fazerem um exame de consciência. Quem é sem defeito? Quem é sem falha? Porque a atitude impiedosa dos fariseus, ela desconsiderava a fragilidade, os próprios erros deles. Porque nós sabemos, meus irmãos, que quando nós identificamos as nossas faltas, quando nós olhamos para dentro de nós mesmos e vemos quão contraditório muitas vezes nós somos, nós nos tornamos mais generosos, mais perdoadores para com as pessoas que estão ao nosso redor. Pois é, Jesus Cristo, ele perdoou. Jesus Cristo deixou claro que mais importante do que acusar, do que reconhecer os erros das pessoas, e nisso não há nada de bom, é proclamar o perdão, perdoar as pessoas. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele proclama o perdão. Versículo 11, a primeira parte do versículo 11 diz claramente: ninguém te condenou? Pois é, a mulher responde: não, foi todo mundo embora. Então Jesus vai e diz: nem eu tampouco te condeno. Essa é palavra de salvação. Isso, meus irmãos, é palavra de libertação. Em vez de atitude legalista dos escribas e fariseus, o que deve nos inspirar, o que deve continuar nos inspirando, é a atitude misericordiosa de Jesus. Os filhos de Deus, nós, discípulos e discípulas de Jesus, não devemos ser conhecidos por bons seguidores de escribas e fariseus, com leitura literalista da Bíblia, com fundamentalismos, com preconceitos, com machismos, porque isso é farisaísmo, isso é próprio dos escribas. Nós somos discípulos e discípulas de Jesus, e como tais, nós devemos nos orientar pela prática de Jesus. Ninguém te condenou? Nem eu tampouco. A segunda coisa, meus irmãos, que é muito importante, Jesus Cristo convida ao perdão. Mas mais do que isso, Jesus Cristo nos convida à transformação, à mudança de vida. Por isso é que ele diz, versículo 11, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Meus irmãos, é como se Jesus dissesse, olha, o adultério faz mal em todos os aspectos. Faz mal para todas as pessoas envolvidas. O adultério é uma ruptura de uma relação que se propõe ser pautada no amor, na fidelidade. E nesse sentido, Jesus vai e diz para a mulher, sem condená-la, mas diz, olha, muda de vida, dá um sentido novo para a tua vida. Percebe, meus irmãos, como é que o eixo muda completamente? Uma coisa é a atitude impiedosa que pune, sem compaixão. Isso é coisa de fariseu, isso é coisa de escriba. Mas uma outra coisa é a atitude de Jesus, que reconhece o mal que o adultério causava àquela mulher e propõe, olha, muda de vida, começa do zero, mas dá um sentido novo à tua vida. Meus irmãos, isso se chama proclamar libertação. É isso que deve inspirar as nossas vidas. Quero convidar você, quero procurar inspirar a sua vida a cada vez mais deixar-se plasmar pela prática de Jesus. Continuemos, meus irmãos,
Fazendo assim, continuemos proclamando libertação às pessoas. Procuremos cada vez mais, em vez de leituras literalistas, leituras libertadoras da Bíblia. Porque a letra mata, mas o Espírito é que vivifica. Que Deus nos abençoe. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós já nos encaminhamos para o término do nosso culto. Antes, porém, queria fazer os anúncios, comunicações. Essa semana nós alegramos porque no dia 31, a Flávia Lacerda, filha do irmão evangelista Paradivino, ela fez aniversário. No dia 1º, nossa querida irmã Rosilda também aniversariou. E hoje, a Célia Pimentel aniversariou. Nós nos alegramos muito por essas pessoas e desejamos a elas que Deus continue as abençoando ricamente com toda sorte de bênçãos espirituais. Nós queremos lembrar que, assim como hoje de manhã tivemos Santa Ceia, no próximo domingo também teremos Santa Ceia no culto presencial, que começa às 10h30. Se você deseja participar do culto de Santa Ceia, por favor, ligue. Segunda, quarta e sextas-feiras são os dias que a nossa secretária, a Leila, está à disposição para anotar o teu nome. Nós temos, lamentavelmente, ainda por conta das medidas restritivas, um número limitado para assistir ao culto. Então, por favor, se você deseja e pode vir ao culto presencial do próximo domingo, comunique-se com a Leila, tá bom? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te bendizemos pela tua palavra que inspira as nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, porque tu és o Deus das nossas vidas e, acima de tudo, um Deus perdoador. Ó Deus, ajuda para que nós possamos continuar orientando, plasmando nossas vidas pelo exemplo de Jesus, que foi o mestre do perdão. Senhor, ajuda-nos a ler a tua palavra de modo libertador. Ajuda-nos, ó Deus, a continuar pautando as nossas vidas por uma prática de libertação. Não deixa, ó Deus, que nós sejamos acusadores, mas, acima de tudo, perdoadores. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus seja com todos nós, para hoje e para todo sempre. Amém. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial